Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Quem nos fala é Gabriel Covas e bem-vindos à primeira análise barra react do capítulo de mangá de One Piece. Eu sei que o capítulo que eu vou analisar, que vou reagir aqui, é um capítulo que saiu semana passada e já estamos na semana do capítulo 1130. Mas não consegui fazer isso quando ele saiu, na sexta-feira, menos quando saíram o capítulo, depois quando saíram a tradução livre, antes de ser a tradução oficial, mas só estou tempo para gravar agora. Por isso eu vou usar aqui o canal Podcast Animes para ver o mangá. Por isso vou deixar o vídeo original na descrição, porque eu não vou ver tudo até ao fim. Só tenho ele aqui no meu computador, na parte específica do mangá, por isso quem quiser ver o vídeo todo em concreto, vou deixar o link na descrição e até no comentário fixado. Vou só pôr aqui o computador, calma aí, que eu tenho aqui um montão de fios embranhados. Vou pôr aqui o computador a gravar a tela e 3, 2, 1, vou pôr a reproduzir. O título do capítulo 1129 de One Piece é Bonecos Vivos. Na página 1, vemos a história de capa de Yamato, volume 16. Na capa, Yamato encontra Otama, que está treinando com Shinobu na Vila Amigasa em Kuri. E pelo Sendo sincero, estas capas da Yamato estão grande nada, literalmente. Só são enrolação. Se o Oda está a querer que para Yamato de alguma forma no bando, já está a fazer da forma mais lenta possível. visto, Shinobu engordou novamente. Podemos ver a seguinte frase aparecendo: treinamento ninja contínuo na Vila Amigasa. Se ela engordou, que treinamento é esse? Não sei não. Na página 2, vemos a nota inicial do editor que diz assim: caos desce sobre o mundo. Isso está referindo-se claramente ao diorama feito pelo gigante. O capítulo começa onde o último parou, com o gigante correndo atrás do chapéu de palha. Enquanto isso, os cidadãos veem o fogo pelas rachaduras do vidro e entram em pânico. O deus do sol fica furioso e diz: como vocês ousam arruinar o meu quarto? Não, meu templo! E machucar meus animais? Não, meus servos! Vocês vão pagar por isso! Ele anda burro, porque ele... Se ele está a fazer isto de farsa, a dizer, o meu quarto não, o meu reino, não, os meus animais, não, os meus servos, é anda burro. Bonecos vivos. Na página 3, Nami diz: esse cara é muito assustador. Zoro fala: Deus, ele parece mais um demônio. O Sop diz: ali está a cidade. Será que vamos ficar bem com todos esses solavancos? Luffy pergunta: então tudo isso é feito com aqueles blocos? Com isso, Luffy fala para Scat, que é o gato gigante, para evitar destruir as construções, já que ele não quer arruinar o trabalho de Lego do Deus do Sol. Dessa forma, ele Não tinha tocado, o Luffy dominou um animal. O Luffy faz sempre isso. Em quase todos os arcos que se caem animais, o Luffy domina como não fosse nada. diz: pule por cima deles, gato! Os moradores veem o que está acontecendo e falam: uau, Scat-sama! Luffy fala: esse cara se deu muito trabalho construindo tudo isso, então vamos escapar sem quebrar nada. Mas o gato ainda está danificando tudo em seu caminho. Na página 4 e 5, o falso deus do sol diz: espere, Scat! Por que você está ajudando eles? O Sop fala: com esse gato como nossa montaria, sairemos daqui em alguns momentos. Luffy diz: mas ainda continua sem fim. Zoro responde: mesmo que este lugar pareça vasto à primeira vista, do ponto de vista de um gigante, ainda é apenas uma sala. Chopper diz: é mesmo. Sanji fala: revestindo este lugar com espelhos de todas as direções, faz parecer que este lugar continua infinitamente. Vemos que Nami memorizou o mapa e o jogou fora. Então ela diz: se vocês prestarem atenção, as nuvens são só algodão colocados no Lembrança que a Nami... teto. Tudo que temos a fazer... Quando descanso que me entrou, estranho, mas finalmente lembramos que a Nami é uma navegadora de jeito. Destaque para ela. é seguir em linha reta. Já estamos na metade do país. Vemos todo o mapa da sala do Deus do Sol. O diorama ocupa 2/3 do local. E o templo do Deus do Sol, onde a mesa de madeira gigante fica, ocupa 1/3. O castelo Bisten está no meio do diorama. A cidade, floresta e o rio ficam na parte de trás do diorama. A árvore gigante está presa no fundo do espelho. Ela não está completa e só tem metade. Na página 6, o falso Deus do Sol diz: entendo, então vocês viram o mapa e perceberam o truque deste lugar. Esta sala foi originalmente construída como uma cela para um gigante. Vemos que o gigante está usando o termo samurai como Seisha e Degozaru. O falso Deus do Sol lança uma rede pretendendo prender os chapéus de palha. Então Zoro diz: uma rede? Sanji fala: esse cara, ele não está usando linguagem de samurai?
Mas você vê, essa sala foi originalmente construída como uma prisão para qualquer tipo de gigante. E se eles chegarem ao outro lado do diorama, será apenas um beco sem saída. O falso deus do sol então ri. De fu 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 fu. Na página Porquê que 7, todos os os gigantes têm cidadãos do esses diorama ficam idiotas? perplexos ao ver Sketch preso na rede e com pessoas montadas em suas costas. Mas Zoro e Sanji a quebram com Obviamente. facilidade. Zoro então diz: apresse-se. E Sanji fala: e continue andando. Assim podemos ver o gato pulando para fora da rede e voltando a correr. Na página 8, o falso deus do sol fica surpreso ao ver que eles quebraram o arame metálico da rede. Então Eu comento isto depois. Calma aí. ele diz: mas ainda é inútil, há um feroz deus ouvido à frente do seu caminho. Os cidadãos falam: Deus Sol, na verdade, sobre o Deus ouvido, devido a razões desconhecidas, ele foi completamente queimado até a morte. Encontrou um fim trágico e sinistro. Além disso, tivemos o estranho caso do céu com rachaduras. Hoje foi realmente um dia amaldiçoado. Com isso, podemos ver o esqueleto do Deus do ouvido caído no chão. Na página 9, o falso deus do sol fica chocado novamente e vê o esqueleto do deus da orelha na floresta. Seu verdadeiro nome era Glutobane, que significa mais ou menos coelho feroz carnívoro. O falso deus do sol ri e fala: Defo, Defo, fu, 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 meu querido precioso, mas assim é como o mundo deveria ser. Uma sinopse da história está se desenvolvendo neste jardim em Este gajo é miniatura maluco de fechado. cornos, O falso totalmente. deus do sol se diverte com os chapéus de palha. Então ele volta a falar: neste mundo que criei, agora existe o mal e também heróis. Na página 10, o falso deus do sol continua falando: Então. a história está sendo feita. Este é o charme único do mundo em miniatura que criei. Os cidadãos estão conversando entre si, dizendo que esta é a chance de sua fuga. Luffy fala: ei, do que aquele cara tá rindo? O falso deus do sol diz: vocês já estão nas minhas mãos. Mesmo que a Girudinho os reconheça, isso não importa. Vemos o Sop usando seu ataque. Técnica secreta, estrela verde. Na página 11, Só para um atirador ou é um. Está a faltar um jardineiro. Porque ele só tem plantas. Para um atirador, porra, deem logo balas para o homem. continua: bomba de caveira! Com isso, vemos que ele quebrou o espelho com sua Midoribushi, mas não a parede que tem atrás dela. O Sop então diz: Hein? Como assim? Não funcionou? Mas o vidro quebrou. Essa aí atrás deve ser uma parede bem resistente. Luffy fala: certo, deixe isso comigo. O falso deus do sol diz: bonecos imponentes lutando e avançando contra o destino. Magnífico! Desespero niilista também é o que compõe o mundo. Frustração decepcionante também é história. Na página 12, o falso deus do sol continua seu discurso semelhante ao de um otaku. Ele usa muitas palavras e termos japoneses arcaicos. Então, vemos ele falando assim: agradeço a todos vocês por terem vindo até mim. Luffy Tazou, Zoro Tazou, Nami Deixa eu Tazou. comentar. Ele sabe quem provavelmente eles são. E pá, vou lançar uma corrente de aço contra piratas infames que provavelmente têm força para destruir o aço. Acho que não é inteligente. O Sol Tazou, Sanji Tazou e Cho Tazou. Ao ouvir isso, Nami diz: ei, espere um minuto. Como aquele cara sabe sobre nós? Chopper fala: o que é um Tazou? Vemos Luffy se preparando para atacar, enquanto ele diz: beleza, vou abrir um buraco neste mundo agora. Luffy estica o braço esquerdo e o transforma no Gear 4. Mas dessa vez, Luffy transforma apenas o braço e não o corpo inteiro, como fazia no passado. Aqui temos uma pequena observação para vocês, galera. Tazou é um antigo sufixo honorífico japonês que hoje em dia é usado por afeição para personagens de mangás e animes. Na página 13, Nami fica muito irritada com o deus do sol e fala com o Sop: ei, Sop, um desastre natural não é culpa de ninguém, certo? O Sop responde: hã? Quer dizer, sim, como terremotos, inundações ou raios. Ninguém vai culpar alguém por essas coisas. Nami então volta a falar: aquele cara, ele nos forçou a passar por todo esse horror. Para ser honesta com você, ele me deixa com muita raiva. O Sop responde: bem, isso é verdade, mas não devemos entrar em conflito com os gigantes. Não. Sanji entra no meio da conversa deles e ele está chorando com uma cara furiosa. Então ele diz: entendo sua raiva, Nami-san. Sinto um profundo ressentimento constante por aquele cara. Eu estava pensando nisso. Aquele desgraçado mudou as roupas da Nami. Vou pulverizá-lo, aquele bastardo, com os meus pés. Nami então diz: você não precisa fazer isso, Sanji, mas certamente o julgamento divino cairá sobre ele. A cena muda e começa um flashback do gigante mostrando pouco antes do presente. Descobrimos que o deus do sol, na verdade, é Rod, o navegador dos novos piratas guerreiros gigantes liderados por Hajirudin. Vemos que o corvo Mugi'n levou sangue para Rod. Assim, vemos Rod falando: Mugi'n, o que você trouxe para mim hoje de novo? Ei, esses são os piratas do chapéu de palha. Desculpem aí, o meu telefone ficou sem memória e eu tive que estar aqui a pegar conteúdo aqui do telefone. Mas continuando aqui, vou outra vez isto aqui a gravar.
Se isto quiser me obedecer. Ok. Ok, então vamos continuar aqui de onde paramos. Os piratas guerreiros gigantes acabaram de sair para pegá-los. Então, galera, com a revelação da identidade desse gigante, fica claro que ele não será Poderá o ser um vilão vilão principal chato. de Elbaf. Se é que vai ter um vilão mesmo e não vai ser um arco de transição. Porém, a gente tinha visto alguns capítulos atrás um personagem entrando em cena dizendo que estava esperando pelos chapéus de palha. Por isso, fica a dúvida, quem é ele? Será que é Chique? Será que foi Jaguar de Sal? Será que vai ser um novo vilão? Será que vai ser Loki? Comentando aqui o que o Sal está a comentar, eu acredito muito mais que seja separamente o Saguadissal, já não ia saindo, mas pode também ser muito bem este personagem aqui, que eu nem me lembro o nome, o navegante, não sei das quantas. Pode muito bem ser ele, mas duvido, de alguma forma que ele soubesse. Mas pronto, vamos aqui continuar, mas é. Essa questão não dá para decifrar ainda. O jeito é esperar um pouco mais. Nem sabemos se esse cara na verdade é um gigante. Pode ser até uma pessoa normal, como por exemplo Scorper Gaban. Além disso, talvez vocês não saibam, mas Rod já tinha aparecido dos Chapéus de Palha. Ou seja, se Rod era um membro da tripulação dos novos piratas gigantes, liderados por Hajirudin, significa que provavelmente ele é mais fraco do que o próprio Hajirudin. E como Hajirudin é muito mais fraco do que Luffy, então não faz sentido realmente que Rod seja o vilão principal de Elbaf. Na página 14, Rod continua. Eles estão desacordados? Parecem estar dormindo profundamente. Não me diga que a viagem deles para Egghead foi pela área do gás sonífero. Rod lembra do momento em que Hajirudin decidiu se tornar parte da grande frota dos Chapéus de Palha. Assim podemos ver ele rindo. Estava a palavra, que foi no noticiário que eles estavam lá. Nunca fiquei feliz com aquele idiota do Hajirudin me tornando o subordinado desse cara também. Eu, um membro orgulhoso dos novos piratas guerreiros gigantes, como um subordinado desse cara, os guerreiros de Elbaf, os mais fortes deste mundo, submetendo-se a um humano insignificante. Ele não tem orgulho? Rod segura Luffy Nami na palma de sua mão. Ele gosta muito de Nami e ficou animado quando viu o corpo dela. Rod então volta a falar. Olha esse corpinho fraco. Mas essa pode ser minha melhor garota, Nami Tazou. De repente, os Chapéus de Palha começam a acordar, mas Rod usa mais gás sonífero para que eles voltem a dormir. Assim vemos ele falando. Preciso que todos vocês durmam mais um pouco. É melhor ficarem desaparecidos e continuarem vivendo comigo. Da próxima vez que vocês acordarem, de fufu, vocês ficarão para sempre presos a este lugar, incapazes de sair. Outra coisa que eu achei estranho foi, olha só como é fácil derrotar um Yonkou que tenha comido uma Akuma no Mi. Sai pegá-lo e jogá-lo no meio do mar. Assim ele vai afundar no oceano e vai acabar morrendo afogado. Então eu fiquei pensando, será que se no lugar de Luffy fosse um Kaido, uma Big Mom, um Barba Branca, eles teriam simplesmente dormido nessa situação? Comentando aqui o que eu estava a questionar, eu não acredito que Big Mom ou Kaido ou Barba Branca fossem capazes de cair isso, porque foi confirmado na novel do Ace que ele tentar matar a Barba Branca a dormir e ele deu sempre cascudos nele ou não fosse nada. Por isso eu acho que eles tinham o hack da observação tão apurados que eles não iam cair nisto. E como eles estavam, como é que eu vou dizer, como o Luffy e os estavam numa festa, eles meio que se cagaram para a segurança. Não ficaram seguros. É um bando muito mais relaxado que é para mim também Big Mom, Kaido, Barba Branca, por aí. Ou aqui para estar frente. Mas sim, ele tem razão, é muito fácil de derrotar o simplesmente usando aqui da observação. Muitas vezes por causa do roteiro. Mesmo dormindo, e consegue contra-golpear Ace. Por isso eu fiquei nessa dúvida. Afinal de contas, se o gás sonífero tiver um efeito muito qualquer um de One Piece, principalmente os usuários de Akumas no Mi. Na página 15, a cena volta para o presente. Rod então fala com os Chapéus de Palha. Vocês terão benefícios se permanecerem desaparecidos para sempre comigo. Eu não suporto estar abaixo de vocês, mas reinando acima por outro lado. Enquanto ele fala, vemos uma nuvem de tempestade aparecendo em cima de sua cabeça. Assim podemos ver Nami falando. Está pronto, Zeus! Zeus responde. Pode contar comigo, Nami! Rod olha para cima e vê nuvens de tempestade. Então ele diz, ei, eu não me lembro de ter feito isso. Enquanto isso, Nami aproveita para atacá-lo. Assim vemos ela falando para Zeus. Aqui vamos nós então. Ai, tem! Vemos uma forte onda de choque atingindo o gigante, que então grita de dor. Nas páginas 16 e 17, vemos Luffy falando. O mais forte One Piece é bucha. É
triste ter que partir tão cedo desta terra dos blocos, mas... Gomu Gomu no! Zoro fala, finalmente estamos saindo, hein? Sanji diz, isso foi bem feito pra você, seu gigante pervertido. Usopp fala, por favor, que seja o Baf do lado de fora. Luffy continua com o seu ataque. Kong Gun! O soco gigante de Luffy destrói a parede e a tripulação do Chapéu de Palha pula para fora junto com o Sketch. No painel final do capítulo, Luffy sorri quando vê o lado de fora. O Usopp então diz, aí sim, finalmente estamos do lado de fora. Assim vemos Luffy maravilhado com o que vê, apenas falando, uau! Na nota final do editor aparece a seguinte frase, o que ele vê além. Fim do capítulo, sem pauta na próxima semana. Aqui no PC, e vou comentar o que estou a achar deste capítulo. Foi um capítulo como o outro, e até este que eles entraram neste mundo de Legos, transitório, não foi para mim um capítulo bom. Foi um capítulo transitório para trajetar para algo melhor, talvez, veremos. Mas é um pouco estranho, eu estou aqui agora a pensar, se aquele tal gigante, maluquinho dos coisas, sabia que havia aquela zona de gás sonífera, como é que os piratas gigantes que eles estavam a acompanhar o Luffy e a sua tripulação para Elbaf não sabiam daquilo e não os avisaram? Ou aquilo só foi brevemente planeado de alguma forma para alguns irem na frente, não sei. Não sei. Isto será só teorias que eu estou aqui a pensar agora, mas pronto. O capítulo foi mais ou menos, para mim não estou muito entusiasmado ainda, tem que haver coisas melhores, porque foram capítulos, 2 ou 3 pelo menos, não lembro o que foi 1127, foram capítulos, não lembro o que saiu lá, mas pronto, 1028 e 1029 foram capítulos que foi um pouco de enrolação, literalmente, mas pronto. É isto que é o segundo capítulo, não há muito a que dizer aqui, não houve grandes revelações, porque as revelações grandes é que ele é um deus de sol falso, como nós já sabíamos. O gigante é um bucha e o Luffy conseguiu materializar os seus gears para usar mais casualmente, sem ter que se transformar e desgastar o seu corpo. É basicamente isso. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.